o nosso curso bíblico EAD Cenáculo. Estamos aqui na minha casa. Sou Elcio de Oliveira, tenho 38 anos, sou casado com a Sandra, tenho 2 filhos, Miguel e Tobias. Faço parte do grupo de oração Bom Pastor e também estou fazendo um caminho na comunidade Consoladora dos Aflitos. Sou formado em Teologia para Leigos e quero levar para você esse curso bíblico para que você possa conhecer mais sobre a Sagrada Escritura. Amém? Então, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que nos auxilie nesse momento com a sua graça, com o seu poder, com o seu Espírito Santo, não é mesmo? Então vamos lá. Eu vou tomar para a oração na Bíblia Jerusalém, do maior salmo que tem na Bíblia, que é o Salmo 119, ou o Salmo 118. Aqui na Bíblia da Jerusalém é o Salmo 119. E o versículo que eu quero ler para vocês é do 33 ao 40. Tá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Pela Senhora da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Indica-me, Javé, o caminho dos teus estatutos. Eu quero guardá-lo como recompensa. Faz-me entender e guardar a tua lei, para observá-la de todo o coração. Guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele está meu prazer. Inclina meu coração para os teus testemunhos e não para o proveito. Evita que meus olhos vejam o que é inútil e dá-me vida com tua palavra. Confirma a tua promessa ao teu servo, para que sejas temido. Desvia de mim o ultraje que eu temo, pois tuas normas são boas. Eis que eu desejo teus preceitos. Dá-me vida pela tua justiça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, ao iniciar o nosso estudo bíblico, eu quero convidar você, então, já nessa primeira parte, a entender a Sagrada Escritura a partir daquilo que a igreja vai nos dizer sobre a Sagrada Escritura.
Por quê, irmãos? Porque nós não podemos interpretar a Sagrada Escritura fora daquilo que a igreja nos ensina. Então, a igreja, ela tem, por assim dizer, a autoridade apostólica, que vem dos apóstolos, para interpretar a Sagrada Escritura. O magistério da igreja é quem interpreta a Sagrada Escritura. Então, irmãos, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo de 12 a 13, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medula, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Vai dizer Hebreus 4, 12 a 13. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos edificar. E tudo está descoberto diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Porque a sua palavra, ela nos ajuda a discernir os sentimentos e os pensamentos do coração. É muito forte isso, né, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela é tão grande e tão poderosa, porque ela é palavra de Deus e não palavra humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim: por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes. Vós a recebestes não como palavra de homens, mas como realmente é, palavra de Deus, eficazmente em vós que crestes. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação do próprio Deus. O que significa que a palavra de Deus O que significa que essa palavra de Deus está operando em nós? Significa que ela está realizando em nós. Ela realiza em nossa vida. Ela realiza a obra de Deus através de nós. Então, aquele que recebe e acolhe a palavra de Deus como ela é, que é a palavra de Deus, ele dá frutos. O Espírito Santo, ele diz, através de Isaías 49:2, que aquele que é treinado na palavra de Deus, ele é como uma espada, a sua boca é como uma espada afiada. É muito forte isso, né, irmãos? Já em 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para persuadir, para corrigir, para formar na justiça. Então a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos persuade daquilo que é santo, daquilo que é divino. Ela nos corrige de nossas faltas, de nossos erros, de nossos maus caminhos. E ela nos forma, não numa justiça humana, mas numa justiça divina.
palavra de Deus também, conforme Filipenses 2:5, ela nos faz ter os mesmos sentimentos de Cristo. Muito bonito isso. Foi São Jerônimo quem traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. E ele dizia o seguinte, que desconhecer as Escrituras é desconhecer Jesus Cristo. Muito forte isso, né? Então, Jesus também nos ensina que a palavra de Deus não pode ser desprezada. João 10:34. Jesus, ele teve respeito, veneração pela palavra de Deus. Ao ser tentado no deserto, tanto lá em Mateus 3, quanto lá em Marcos 1, se eu não me engano, também lá em Lucas, capítulo 3 ou 4, todas as vezes que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele se valeu da palavra de Deus para vencer o inimigo. Estás com fome? Mande que essa pedra se transforme em pão. Ele falou, não. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, o tentador, ele fazia de tudo para afastar Jesus da sua missão de salvar os homens. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29-36. Ele é o servo de Javé, cumprindo a profecia de Isaías. Quando Jesus, ele venceu o inimigo de Deus no deserto pela palavra de Deus, vieram os anjos para servir Jesus. Né? E é muito bela aquele texto que Jesus usa contra o inimigo, né? Quando o inimigo ele tenta Jesus para adorá-lo, Jesus fala para ele assim: para trás, Satanás, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Essa palavra se encontra em Deuteronômio, capítulo 6:13. Então Jesus usa da palavra de Deus para vencer o tentador, nos ensinando que diante das situações difíceis e das tentações, nós vencemos o inimigo pela palavra de Deus. Jesus, por 3 vezes, ele usa a frase para o inimigo, está escrito, mostrando que é pelo poder da palavra de Deus e não pela força humana que nós vencemos as tentações do inimigo. Que poder, irmãos, tem a palavra de Deus. É preciso trazer a palavra de Deus no coração. Saciar-nos com a palavra de Deus. Esse livro ensina a igreja, que é a sua intérprete, nos ajuda no caminho da salvação. A igreja recebeu, através de Jesus, na pessoa de Pedro, o encargo de guardar e ensinar as Escrituras. Como diz São Pedro, lá no 2 Pedro 3,16, há passagens difíceis na Sagrada Escritura. E sua interpretação, irmãos, tem que ser feito dentro do magistério da igreja, formado pelo Papa e os bispos. Então sua interpretação é feita dentro do magistério da igreja. A Constituição do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, no número 10, vai dizer assim a respeito do depósito da palavra de Deus confiada à igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita e transmitida foi confiada unicamente ao magistério da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então, quem que interpreta a Sagrada Escritura? É a igreja.
Só a igreja pode interpretar a Sagrada Escritura. No entanto, mesmo sem conhecimento profundo da exegese bíblica, ela é sempre para nós uma luz de nossa caminhada na Terra. Então, mesmo sem conhecimento profundo da Sagrada Escritura, nós podemos nos valer da Sagrada Escritura, lendo, estudando, aprofundando, porque ela nos guia no caminho do Senhor. São Paulo nos garante, em Romanos 15:4, tudo o que se escreveu foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela paciência e consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Né? O livro de Macabeus, ele vai dizer em 1 Macabeus 12:9, a consolação está nos livros santos que estão em nossas mãos. E eles encorajavam o povo lendo a lei e os profetas, segundo Macabeus 15:9. E Jesus disse, a Escritura não pode ser desprezada, João 10:35. Por isso Paulo recomendava a Timóteo que se aplicasse à leitura da palavra de Deus. 1 Timóteo 4:13. E lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz claramente que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus que se fez carne. E lá em Apocalipse 1:16 vai dizer que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. É símbolo tradicional da palavra de Deus que é penetrante. E Jesus é essa palavra que sai da boca de Deus. Então, amados, veja como que a palavra de Deus, ela é importante para nós, que cremos em Deus. E aí, amados, nós entramos, nesse momento, um pouquinho, dentro daquilo que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer a respeito da Sagrada Escritura. Se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo parágrafo 50 do Catecismo, nós vamos ver que Deus vem ao encontro do homem. E vai dizer assim, o Catecismo da Igreja Católica: mediante a razão natural, o homem pode, com certeza, conhecer a Deus a partir das suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças: a da revelação divina. Por essa decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isso revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que desde a eternidade concebeu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, irmãos, o homem, antes da revelação divina, ele podia conhecer a Deus através da revelação natural, ou seja, através das coisas criadas, do sol, da lua, das estrelas, dos animais, da beleza da natureza. O homem pode e poderia conhecer a Deus. Mas existe uma outra forma de conhecimento de Deus, que é a maneira sobrenatural. Irmãos, Deus transcende toda a criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado. E Deus que vem ao encontro do homem. A decisão de se revelar foi de Deus.
né? Deus vem ao encontro do homem. O homem é criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus. O homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. São chamados de prova de existência de Deus. Não no sentido de provas das ciências, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes a respeito da existência de Deus. Então, essas vias pela qual o homem pode chegar ao conhecimento de Deus é pelo mundo material e a pessoa humana. Então, vamos lá. O mundo, a partir do movimento do devir e da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus, origem e fim do universo. Santo Agostinho diz assim: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde. Interroga a beleza do céu, interroga todas as realidades. Todas elas se respondem: olhe-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. É uma confissão da beleza, da existência de um Deus que é amor. Essas belezas sujeitas à mudança, que as faz senão o belo, não sujeito à mudança. É Deus quem revela a nós, através da sua natureza, através das obras criadas. O homem com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso de bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, semente da eternidade que leva dentro de si. Irredutível à sua matéria, sua alma não pode ter origem senão em Deus. Então o homem sabe, pelo tudo que foi criado, por tudo que Deus criou, que ele tem uma origem além de um pai e de uma mãe. Ele não vem desse mundo, ele vem de Deus. Então essa revelação natural, né? O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo seu próprio primeiro princípio, nem seu último fim, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim, que é o próprio Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis se revelar ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. Então, é Deus quem vem ao encontro do homem. É Deus que, mediante a razão natural do homem, ele vem ao encontro do homem. Porém, existe, essa ordem de conhecimento que é sobrenatural, né? Por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, Deus se revela ao ser humano. Vai dizer o capítulo 5, o parágrafo 51 do Catecismo. Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito carne, o Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da sua natureza divina. Então Deus vem ao encontro do homem e faz o homem participar de sua natureza divina. Como? Através da revelação sobrenatural. Deus, ele realiza ao mesmo tempo, por ações e palavras, a sua ação de revelação para o homem. E como que Deus se revela? Desde a origem, por etapas, Deus foi se revelando ao homem. Então, Deus criou o ser humano, criou a natureza, todas as coisas, e conservou todas as coisas, pelo seu verbo, Jesus Cristo nosso Senhor, desde o princípio.
Ele oferece um testemunho de si mesmo na criação. Romanos 1, de 1 a 20, vai falar sobre isso. Romanos 1, de 1 a 20. Então, é a palavra de Deus. Romanos 1. Vamos pegar do Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, um processo de revelação, desde o Antigo Testamento com os profetas, e que diz respeito a seu Filho, a revelação, ela se planifica em Jesus Cristo. Nascido a tipo de Davi, segundo a carne, estabelecido, Filho de Deus com poder, por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. Então, Deus se revela aos profetas, se dá a conhecer, revela a sua palavra e vem ao encontro do homem, pelo poder do Espírito Santo, através dos patriarcas, através dos profetas, que culmina em Jesus Cristo. Tudo pela ação do Espírito Santo. Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para o louvor de seu nome, a obediência da fé, entre todas as nações, das quais fazeis parte também vós, chamados Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus e mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Deus é testemunha, a quem presto culto espiritual, anunciando o Evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós e peço continuamente em minhas orações, que de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente, desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar. Ou melhor, para nos conformar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco, e fui impedido até agora para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações. Pois eu me sinto devedor aos gregos, aos bárbaros, a sábios, a ignorantes. Daí o propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é força de Deus para a salvação. O que é o Evangelho? Os 4 evangelhos quadriformes, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é os evangelhos? Os escritos do Novo Testamento. O que é? Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Conforme está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Muito forte isso. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Tá vendo? Então Deus se revelou, palavra do Senhor, graças a Deus. Deus se revelou ao ser humano. Deus se revelou desde o Antigo Testamento por etapas. Desde a origem Deus se dá a conhecer. Criando, cuidando,
do gênero humano. Deus, ele não abandona a criatura humana. Ao contrário, oferece aos homens um testemunho na criação, como nós acabamos de ler. Além disso, Deus abre o caminho da salvação sobrenatural, manifestando a si mesmo, desde o princípio, ao nosso primeiro pais, Adão e Eva. Depois da sua queda, em Gênesis 3, ele cuidou do gênero humano e prometeu a salvação e a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procurassem a salvação. Romanos 2, 6 a 7. No devido tempo, Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, para fazer dele um pai de um grande povo. E depois instituiu os patriarcas, por meio de Moisés e dos profetas, ele instruiu o seu povo que o reconhecem como Deus único e vivo e verdadeiro, Pai providente, juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido através dos profetas. Assim preparou, através dos tempos, do caminho do Evangelho, que é a força de Deus para a salvação, como nós lemos agora. Convidou os homens a uma comunhão consigo mesmo, revestindo de uma graça e de uma justiça resplandecente. Essa revelação não foi interrompida pelo pecado de Adão e Eva. Com a promessa da redenção, Deus consolou o seu povo com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Deus também, ele faz aliança com Noé, né? Nós vemos lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, ele faz aliança com Noé e desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade, intervindo em cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações. É a aliança de Deus com Noé. Para com os homens agrupados segundo seu país, língua, família e nação. Babel, né? Dispersão dos povos entre as nações. Esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir para si mesma sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constituiu uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. Estou falando de revelação, tá? Estou falando da revelação sobrenatural, para que nós possamos entrar na próxima aula já, na Sagrada Escritura propriamente dita. Amém? Então, a aliança com Noé permanece em vigor em todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. Então nós encontramos umas figuras maravilhosas na Sagrada Escritura. Abel, o justo, Melquisedeque, sacerdote, que é figura de Cristo, Noé, Daniel, Jó. E assim a Sagrada Escritura exprime o seu grau elevado de santidade. Que grau elevado de santidade podem chegar e atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus. Deus elege Abraão. Gênesis 12, 1. Sai da sua terra, do meio de sua parentela, da casa de seu pai, e Deus promete fazer dele uma grande multidão de nações. Gênesis 17, 5. O povo originado de Abraão será depositado da promessa feita aos patriarcas. Esse povo é o povo de Israel, né? Os patriarcas profetas são os patriarcas profetas, bem como todos os personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos, porque foram escolhidos por Deus para revelação, para formar o povo de Israel. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, todos eles foram escolhidos por Deus. Deus forma o seu povo. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel
salvando a escravidão do Egito, conforme nós sabemos, né? Por meio de Moisés. Instituiu sua lei, e Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado seu nome. Deuteronômio 28:10. Esse é o povo escolhido por Deus para levar a salvação, para ser depositário da salvação. E por fim, Deus forma o seu povo por meio dos profetas, até a plenitude dos tempos, quando vier Jesus Cristo. Em Jesus Cristo se cumpre a plenitude de toda a revelação da Sagrada Escritura. Toda a revelação se cumpre em Jesus Cristo. E a transmissão dessa revelação se dá no Novo Testamento. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Segundo 1 Timóteo 2,4. Isto é, Jesus Cristo é a plenitude da revelação e Ele é o Salvador. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, que dessa forma a revelação chegue até os confins do mundo. Então, para que essa revelação fosse transmitida, Jesus Cristo instituiu os apóstolos, né? Falamos de tradição apostólica. E os apóstolos foram enviados a anunciar por toda parte o evangelho prometido pelos profetas. E Jesus mesmo cumpriu e promulgou por sua palavra. Ele é a fonte de toda a verdade salvífica e de toda a regra moral. A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, se fez de duas maneiras. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é? É isso que ele diz lá. Então, a transmissão da revelação se deu de duas maneiras. A transmissão do evangelho e da revelação divina de duas maneiras. Primeiro, oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas ou que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E segundo, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que são inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Estamos falando aqui do primeiro século da igreja, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, depois de Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e a eles transmitiram o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, né, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então os apóstolos transmitiram aos varões apostólicos que vieram depois deles toda a revelação que eles receberam de Cristo. E os varões apostólicos transmitiram aos bispos o encargo de conservarem e transmitirem aquilo que a Sagrada Escritura nos trazia como revelação. Por meio da tradição. Então essa transmissão se deu ao longo dos tempos, de uma maneira contínua, e vai até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, porquanto
distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Então nós temos a Sagrada Escritura e nós temos a tradição, tudo aquilo que o Espírito Santo revelou aos apóstolos, que não foi aprendido por escritura, mas que foi transmitido oralmente e que se transmitiu durante os séculos e séculos e que chegou até nós. A Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Os ensinamentos dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se difundem na prática, na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por meio de seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou também o Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho. E o Espírito Santo, por meio da qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através do mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então, a sucessão apostólica se dá através dos bispos, né? E por meio da tradição da Igreja é comunicada aos homens, por meio do Espírito visível do Evangelho, através da Igreja no mundo, toda a revelação para que habite abundantemente nos homens a palavra de Cristo. Então, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição provém de uma única fonte, de uma fonte comum. Que fonte é essa? Ambas provêm da fonte divina, formam um todo e tendem para o mesmo fim. Tanto um como o outro tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição tem uma única fonte, que é Deus. E todas elas, ambas as duas, tornam presente e fecundo na Igreja a revelação e o mistério de Cristo. Ele que prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. A Sagrada Escritura é palavra de Deus por ser dirigida sob a unção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, ela transmite integralmente ao sucessor dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo nosso Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito Santo, o Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas, tal e igual sentimento de piedade e reverência. Sagrada Tradição e Sagrada Escritura são verdades confiadas à Igreja de Cristo. E aí vem o Sagrado Magistério, né? O Magistério da Igreja. O patrimônio sagrado, depósito fidei, ou depósito da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiada pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo, todo unido aos seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão da fração do pão e nas orações, de modo que na conservação do exercício e, e na profissão da fé transmitida se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então, o magistério da igreja é o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Esse ofício foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Todavia, o magistério não está acima da palavra de Deus, mas ao serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que por intermédio e por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra santamente e guarda fielmente e a expõe. E deste único depósito de fé, obtém tudo o que propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Então, Deus deu à igreja a Sagrada Escritura. Deus deu à igreja a tradição dos apóstolos. E o magistério da igreja, ou seja, que é o bispos em comunhão com o Papa, interpretam tanto a Sagrada Escritura como a tradição dos apóstolos. Então, é o tripé da igreja. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. É o tripé que nos mantém na comunhão com Deus, na comunhão com o nosso Senhor, com o nosso amado. O magistério da igreja nos ensina que devemos então buscar a interpretação da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, dentro da igreja e não fora dela. Ok? Vamos lá, vamos tratar da Sagrada Escritura. O parágrafo 101 da Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer o seguinte: na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fale em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne na fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Por meio de todas as Escrituras, as palavras das Escrituras, Deus pronuncia uma única palavra, seu verbo único, no qual expressa por inteiro. Então, Deus se revela aos homens, mas ele usa a palavra humana para se comunicar aos homens. Ele fala conosco através de palavras humanas. E ele fala conosco através de Jesus Cristo, mas também falou através dos patriarcas, através dos profetas, e usou de uma linguagem humana para falar conosco. Lembrai-vos de que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os Escrituras sagrados. Ele que, sendo no início, Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. É Jesus Cristo nosso Senhor, essa palavra, como vai dizer Santo Agostinho. Por esse motivo, a igreja venera as Sagradas Escrituras, como sempre venerou. Venera também o corpo santo do Senhor na Eucaristia, e ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado na mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Na Santa Missa temos duas palavras, perdão. Na Santa Missa temos dois altares, o altar da palavra e o altar do corpo e sangue de Cristo.
Por isso que ninguém deve tomar parte no corpo de Cristo se não tomou parte antes da palavra. Na Sagrada Escritura, a igreja na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está no céu vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor. A carta de um Deus que é amor, que se revela ao homem. Vamos falar um pouquinho sobre a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Quem é o autor da Sagrada Escritura? Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque foram escritos sob inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como autor e sua qualidade foram confiados e nessa qualidade os livros da Sagrada Escritura foram confiados à igreja. Os apóstolos usavam da Septuaginta para poder pregar a palavra. A Septuaginta é a versão dos 70 sábios, que nós vamos falar em outra aula, tá bom? Essa aqui é só uma introdução à Sagrada Escritura, para você entender um pouquinho mais da revelação divina e da Sagrada Escritura. Então Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades. Então Deus escolheu homens e mulheres e, agindo Ele por meio deles e neles, eles escreveram como verdadeiros autores tudo aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Os livros inspirados ensinam a verdade de Deus. Portanto, tudo que os autores sagrados, aliás, deixa eu falar para você aqui, autor sagrado é chamado de agiógrafo. Aquele que escreve sob a ação do Espírito Santo é chamado de agiógrafo. Eles afirmam, tudo que eles afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente, sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fossem registradas nas Sagradas Escrituras. Você pode estar pensando assim, mas como que pode? Tudo que está na Sagrada Escritura é verdade e é inspirado pelo Espírito Santo. Se lá fala de guerras, se lá fala que fulano matou Beltrano, se lá fala que Cicrano vingou de Bertrano. Como que é isso? Tudo aquilo que a palavra de Deus diz em termos de moral, fé e ética é afirmada pelo Espírito Santo. E ela não esconde nem as ações dos homens. Por quê? Para mostrar que se é uma revelação de Deus, ela acontece na história do homem. E o homem, ele é falho, mas a revelação é divina. Amém? Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita ou muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta,
é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Amados, falta 5 minutos para me encerrar, tá? Eu quero falar para vocês sobre o Espírito como intérprete da Sagrada Escritura. E aqui eu encerro, tá bom? A aula de hoje, para a gente voltar semana que vem, tá? Então vamos lá. Em 5 minutos eu quero falar isso para você. O Espírito Santo é o intérprete da Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então, para descobrir a intenção dos autores humanos, há que levar em conta as condições de sua época, a sua cultura, o gênero literário em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar, narrar, pois a verdade é apresentada expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos, proféticos, poéticos ou nos demais outros gêneros de expressão. Então, na Bíblia, não existe só a crônica. Tem a poesia, tem a narrativa, tem a forma profética, tem também ali tem ali também as crônicas, né? Tem todos os gêneros literários na Sagrada Escritura. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que a anterior, e sem a qual a Escritura permanece letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Se for o Espírito Santo que inspira a Sagrada Escritura, ela deve ser lida, então, segundo a inspiração do Espírito Santo, interpretada segundo a ação do Espírito Santo, dentro do magistério da Igreja da Sagrada Tradição. Tá ok? Então, o Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura, conforme o Espírito que a inspirou. Primeiro, prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Sagrada Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois da Páscoa. Então, vai dizer São Tomás de Aquino, o coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que a partir daí têm a compreensão dela consideram e discernem de que maneira os profetas as profecias devem ser interpretadas. Segundo, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Então, a Sagrada Escritura deve ser interpretada dentro da tradição viva da Igreja. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Terceiro, estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se o coração a coesão. O que é coesão? A unidade. Significa que eles estão fundidas, a coesão das verdades da fé entre si e do projeto total da revelação. Então, os sentidos da Escritura. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberta pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal, aquilo que está escrito, aquilo que literalmente o texto diz. O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus,
não somente o texto da Sagrada Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Por exemplo, o mar vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na Sagrada Escritura devem conduzir a um justo agir. Lembra da catequese? O ver, o julgar e o agir? Então é isso. O sentido moral nos leva a um agir justo. Eles foram escritos como advertência para nós. O sentido anagógico. Podemos ver a realidade dos acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo, como se diz em grego, anagoge. Por exemplo, assim a igreja na terra é um sinal da Jerusalém celeste, certo? O pão eucarístico de Cristo que nós adoramos aqui na terra, vamos adorá-lo plenamente no céu. E assim por diante. Então, quem são os exegetas? Os exegetas são os estudiosos bíblicos que gastam a sua vida para ajudar a igreja a interpretar a Sagrada Escritura dentro da Sagrada Tradição, sem fugir do Sagrado Magistério. Então, é dever dos exegetas esforçar-se dentro das diretrizes por entenderes com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho, de certo modo, proprietário, amadureça o julgamento da igreja, pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da igreja. Então a exegese está sujeita à igreja. Os exegetas católicos, os grandes exegetas, eles são submissos à igreja. E nesse sentido ajudam a igreja a melhor interpretar a Sagrada Escritura. A igreja exerce o divino magistério e mandato de guardar e interpretar. De guardar e interpretar a palavra de Deus. Amém? Vai dizer também Santo Agostinho: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da igreja. Então é a igreja que bate martelo a respeito da interpretação da Sagrada Escritura. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Espero você semana que vem de novo para a nossa aula, tá bom? Vou encerrar por aqui. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Maria e um Glória ao Pai, agradecendo por essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você divulgue essa aula no EAD Cenáculo, para que mais pessoas possam nos acompanhar, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E se vemos unidos, permaneceremos unidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.